Eita! Adoro o Senhor! Direto do Ceará! Banda Som e Louvor! E assim começamos mais uma aula para os terceiros anos, manhã e tarde, agora em matrizes. E vamos que vamos! Show de bola! Então, aqui meus caros, nessa introdução animada, vamos a mais uma aula dentro do tópico matrizes. Show de bola! Então, depois dos assuntos iniciais sobre matrizes, sobre o sentido etimológico da palavra matrizes inicialmente, da contextualização ao dia a dia de tal assunto, depois de termos visto a definição de matriz e como desenvolver uma tipologia matricial, como um bloco numérico com linhas e colunas, de termos visto alguns tipos de matrizes notáveis, específicas, que recebem caracterizações pontuais e que surgem muito em exercícios, em situações problema. De termos visto como construir os elementos de uma matriz a partir de uma lei de formação aritmética envolvendo I e J. I, posição da linha, para um valor numérico dentro da matriz, e J, posição da coluna, para este valor numérico na matriz. Chegamos agora ao assunto igualdade de matrizes, ok? E nesta videoaula vamos ficar apenas com este tópico, ok? Esta videoaula envolverá apenas uma discussão sobre igualdade de matrizes. Eu já poderia logo entrar aqui nas operações com matrizes, adição, subtração, a multiplicação de matriz, tá? Até mesmo falar de potência em matrizes, o que não é algo comum no ensino médio, mas é possível falar também, certo? E o que acontece quando eu multiplico uma constante por uma matriz, como é que eu faço esse cálculo? Então, falar das operações de matrizes eu vou deixar para quando a gente retomar a matemática 3, nos terceiros anos, em 2020.2. E vou dar uma pausa aqui em matrizes neste tópico, tá certo? E lembrando, a gente continua a partir do dia 7 de dezembro com 2020.2 em matemática 3. Eu deverei estar de férias em dezembro, e aí no bloquinho de disciplinas para vocês, viu, pessoal dos terceiros anos, matemática não deve estar lá, tá? Nem biologia também, e nem espanhol. Nós estaremos em gozo de férias em dezembro, mas aí no bloquinho de disciplinas a partir de janeiro, a gente já estaria figurando, nós já estaremos figurando convosco, ok? Então, só para ficar claro, pessoal, recapitulando, nesta videoaula trataremos de igualdade de matrizes. Quando é que eu posso falar que matrizes são iguais, tá certo? E a gente dá uma pausa em matrizes, retomaremos em 2020.2, aí fechamos matrizes, entramos em sistemas de equações lineares e, por último, veremos matemática financeira, tá? Lembrando que o segundo semestre letivo, ele começa em dezembro, ele só vai encerrar ao fim de março, tá, do ano que vem. Então, beleza, pessoal, sem mais delongas, igualdade entre matrizes ou de matrizes. Quando é que eu posso falar que matrizes são iguais? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Considere duas matrizes, A e B. Lembre, você sempre vai identificar uma matriz com a letra maiúscula do nosso alfabeto quando quiser dar um nome a ela, beleza? E a tipologia da matriz sempre será, de forma genérica, M por N. M linhas por N colunas. Ok? Lembre que a matriz é uma tabela numérica, um bloco de valores ali inseridos. Ok? É uma forma de organização numérica com contextos específicos de situações problema. Tá bem? Lembre da primeira videoaula quando trouxe contextualizações para vocês. Então, para falar de igualdade, pegando aqui duas matrizes inicialmente, mas eu posso trabalhar com 3, 4, 5, duas ou mais. Já que eu quero igualdade, então duas ou mais. Ambas tendo o mesmo tipo de formação numérica. Ambas com M linhas e N colunas. Dizemos que então matriz A e B são iguais se todos, olha a palavra-chave, todos, se todos os seus elementos correspondentes são iguais. E aí a pergunta é, o que quer dizer elementos correspondentes? É muito tranquilo, né?
Se eu estou falando que os elementos correspondentes das duas matrizes devem coincidir, devem ser iguais, para que eu possa dizer que as matrizes são iguais, então eu tenho que dizer o seguinte, ó, na matriz A, o elemento A, índice 1, 1, coincide na matriz B com o elemento B, índice 1, 1. Isto é, a ideia de correspondência qual é? Se eu estou na primeira linha e primeira coluna, em uma matriz, este elemento coincide com o elemento da primeira linha e da primeira coluna na segunda matriz. Tá? Então, a correspondência de igualdade dos elementos, fica claro aqui interpretar que é na posição em que os elementos ocupam em cada matriz. Tá? Por isso ele continua. Isto é. Sendo a matriz A dada por elementos que são azinhos, índice e J, uma matriz que tem M linhas e N colunas, e cada valorzinho dentro da matriz A, letra maiúscula, cada elemento lá é formado por um azinho minúsculo, elemento, índice e J. Já a matriz B, maiúscula, formada por elementos do tipo Bzinho, índice e J, I posição da linha, J posição da coluna, que também tem ó, M linhas e N colunas. Então, se para elas serem ditas iguais, veja que para, primeiro, eu falar de matrizes iguais, eu tenho que ter as duas com a mesma quantidade de linhas e colunas. Se eu tenho, por exemplo, uma matriz 3 por 2 e outra que é 2 por 3, já não posso falar de igualdade. Porque uma tem 3 linhas e a outra... Opa, o piloto aqui deu um arranjo, peraí. Se eu tenho uma matriz, ó, só para vocês ficarem bem claro disso, ó, inicialmente, porque senão você já não consegue entender mais para frente. Se eu tenho uma matriz do tipo 3 por 2, certo? E outra que é 2 por 3, eu posso falar de igualdade de matrizes com esses tipos de matrizes? Não, eu não posso. Porque veja, uma tem 3 linhas e a outra tem 2 linhas. Então perceba que a quantidade de linhas aqui de uma matriz para outra não coincide. Assim como também ó, a quantidade de colunas não coincidiu. Ok? Então já não posso falar de igualdade aí. Se eu pegar duas matrizes e observar que elas não têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, já descarto a chance de pensar a igualdade de matrizes. Show de bola? Então veja, está aqui a matriz A, tem M linhas, N colunas, matriz B tem M linha, N colunas, M linhas e N colunas. E aí, se elas são iguais, A igual a B, isso quer dizer que cada elemento da matriz A, índice e J, coincidirá com os elementos B, índice e J, aqui embaixo, tá? Se meu piloto der um traço assim meio rebelde, não se preocupe não. Fica atento aqui onde eu estou passando o cursor, certo? Isso para todo I, que varia da primeira linha até a M-ésima linha, e todo J, que varia da primeira coluna até a N-ésima coluna. Por exemplo, vamos ver aqui embaixo. Ó. Para que as matrizes A? Matriz A, que matriz é essa? Uma matriz 2 por 2. Perceba, eu tenho duas linhas e duas colunas. A matriz B aqui, como é que ela é também? Também, ó, eu tenho duas linhas por duas colunas. Então, para que nós possamos afirmar que essa matriz A ela é igual à matriz B, cada elemento correspondente deve coincidir. A coincidirá com 3. 1 deve coincidir com D, tá? 2, linha 2, primeira coluna, coincidindo com C, que está na mesma posição que 2 na matriz A. Tá? E B na matriz A, linha 2, coluna 2, coincidindo com menos 5, que é o valor que está na linha 2, coluna 2 da matriz B. Então, para que eu tenha essa matriz A, ó, realmente, deixa eu passar ali o pincel, peraí. Para que eu tenha a matriz A realmente idêntica à matriz B, isto é, iguais, primeira coisa que tem que observar. Observa se ambas as matrizes têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Lembre daqui, ó, elas devem ter o mesmo tipo, ok? Porque faz sentido, né? Se eu quero se eu quero discutir sobre a igualdade de matrizes, se elas têm tipologias distintas, eu não tenho como associar elemento a elemento correspondente. Não é verdade? Tá? Então, ó, para que essa matriz A, tá? Que tem elementos genéricos, Azinho na posição linha 1, coluna 1, Bzinho na posição linha 2, coluna 2, matriz B, que tem como elementos genéricos incógnitas Czinho na linha 2, coluna 1,
e Dzinho na linha 1, coluna 2. Para que, de fato, tais matrizes sejam iguais, cada elemento correspondente de uma matriz na outra deve coincidir. Então, elemento na linha 1, coluna 1, na matriz A, coincide com elemento na linha 1, coluna 1, na matriz B. Elemento na linha 1, coluna 2, na matriz A, coincide com elemento na linha 1, coluna 2, na matriz B. Então aqui eu sei que, como conclusão, se eu quero achar valores de A, B, C e D em ambas as matrizes de forma que elas são idênticas, então encontre os valores de Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho de forma que a matriz A seja igual à matriz B. Logo, Azinho será 3, o meu 1 será Dzinho, meu 2 será Czinho, coincidirá com Czinho, e meu B deverá ser igual a menos 5. Como você vê aqui, ó, nessa escrita abaixo, ok? Então, se no lugar de A aqui tiver um 3, se no lugar de B tiver um menos 5, eu tenho uma matriz 3, 1, 2, menos 5. Se no lugar de C aqui tiver 2, se no lugar de D aqui tiver 1, eu tenho uma matriz 3, 1, 3, 1, 2, menos 5. Coincidiu. Show de bola? Só isso, gente. Só isso. Mas veja que tem os detalhes, né? Siga os detalhes. Para falar que duas matrizes são iguais, primeiro critério, tenho que ver se elas são do mesmo tipo. Isto é, se ambas têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Depois, para que elas sejam iguais, para que de fato eu veja a evidência de que são iguais, depois desse primeiro critério, é conferir se cada elemento de uma matriz correspondente ao seu outro na mesma posição, na outra matriz, coincidem. Beleza? Bom, e aí, como exercícios para esta videoaula, segura aí, preste atenção, se prepare, porque como é um tópico único nesta aula, eu irei incrementar aqui agora para vocês nos exercícios. Então, como bloco de exercícios, meus caros, com muito gosto, vocês deverão responder como tarefa final, fechando Matemática 3 de 2020.1, já que a gente está fechando agora em outubro. Nós começamos já em agosto, né? Vivenciamos carga horária para Matemática 3, desde lá até aqui. E a gente está fechando já a quantidade de aulas pela metade, os 50% do primeiro semestre, tá? E eu irei lançar as duas notas para vocês no sistema, vocês vão ver lá como ficaram. Quem tem pendências, eu ainda vou dar o mês de novembro para enviar as pendências. Vou mandar um recadinho lá no Classroom para vocês. E por acaso alguém ficar em recuperação, eu estarei avisando e a recuperação ocorrerá também em novembro, tá certo? Lembrando que eu estou fechando 2020.1, minha matéria fecha agora em outubro. Esta, inclusive, será a nossa última postagem de videoaula, tá? E aí, neste último momento, em 2020.1, estamos aqui na parte intermediária do assunto matrizes. Chegamos mais ou menos ao meio do tópico matrizes, tá? Faltará mais uma metade de assuntos. E chegamos em determinantes de matrizes quadradas e encerramos, tá bem? Aí, determinantes é um assunto muito importante dentro de matrizes, que veremos já em 2020.2. Depois sistemas de equações lineares, como eu falei, e ao fim matemática financeira, fechando matemática 3, tá bem? Mas para esta videoaula, como eu disse, tivemos apenas um tópico, eu trago para vocês uma delícia, um pacote de exercícios delicioso. Simples e puramente, vocês deverão responder todas as questões que eu vou falar aqui agora, tá? Para esta atividade final, nesta videoaula. Questão 17, questão 18, questão 19, questão 20. Vai anotando aí. Depois da 20, questão 21, certo? Questão 22. E mais para baixo aqui não tem, beleza? Então eu paro e lá vai. Quais são as questões passadas para vocês nesta videoaula? 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ou seja, 6 questões, tá? Somente sobre igualdade de matrizes. E o bom é que são questões que trazem um pouco dos assuntos passados. Por exemplo, aqui tem a transposta da matriz, ó, nessa questão 21, você tem uma matriz que deve ser obtida, primeiramente, aqui calculando a transposta dela. Calculando a transposta, tá? Aqui está a transposta, esse Tzinho aqui em cima, a transposta dessa matriz. Então, primeiro, para começar a falar da igualdade a uma matriz nula de 3 linhas por 2 colunas, tem que primeiro calcular aqui a transposta dessa matriz. Lembra da aula anterior, como é que a gente acha a transposta.
Na questão 22, ela é interessante porque tem uma matriz aqui que é dada por razões trigonométricas de arcos de circunferência, tá? Então tem o seno aplicado ao arco π, cosseno ao arco π, seno ao arco 3π sobre 2, cosseno aplicado ao arco 3π sobre 2, como 4 elementos de uma matriz quadrada 2 por 2. E veja que formidável, que se você passou por trigonometria, e a gente mastigou muito o assunto de trigonometria, teve muita coisa que a gente viu, facinho você sabe me dizer quais são os valores que eu coloco em cima de cada seno e cosseno aqui dentro da matriz C. A questão 22 ela é interessante, ela traz um conceito interessante, muito formidável para a gente. Assim como eu falei para vocês, que quando a gente tem uma matriz que é conhecida com sua transposta, isso traz uma caracterização de matriz que, em um contexto de aplicação, é muito bem-vindo verificar harmonias, tá, e características que fazem matrizes terem interseções de características. Por exemplo, aqui, na questão 22, nós vemos um conceito interessante. Repito, quero enfatizar a palavra interessante. Uma matriz quadrada A é dita simétrica quando ela coincide com a sua transposta. E aí você vai testar isso em cada matriz, dizendo no item A, tá, quais são as simétricas aqui. Matriz A, matriz B, matriz C. Quais são as simétricas? Tem uma só, tem duas, não tem nenhuma? Enfim, você vai responder aí. No item B, que é um item bastante interessante, ele diz, veja, ele já fala para você, sabendo-se, que esta matriz 3x3 ela é simétrica, então descubra o valor de x mais 2y menos z. Bom, se ela é simétrica, pessoal, então você pode escrevê-la igual à transposta dela. E na hora que você escreve essa matriz aqui no item B igual à sua transposta, você vai conseguir achar valores para x, y e z. Lembre que matrizes iguais, cada elemento na sua posição em uma matriz coincide com um elemento na mesma posição que está lá na outra matriz, tá? Como eu expliquei anteriormente. E aí você vai conseguir achar valores para x, y, z, substituir aqui embaixo, faz essa conta que ele pediu e dá a resposta, tá? Então, para este bloquinho, vocês têm essas 6 questões para desenvolver e um forte abraço!